E nesta manhã, a nossa mensagem vamos encontrar em dois textos bíblicos. O primeiro texto, nós vamos viajar no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. E o segundo texto, nós vamos ler o livro de Apocalipse, o capítulo 1 e o versículo 20. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o versículo 18, nós vamos fazer então a leitura e peço ao irmão, ali em casa, que tenha já o teu caderno de apontamento, a sua esferográfica, porque o evangelista da Rocha vai pregar e ensinar. Desta feita então nós vamos ler esse texto tão famoso na nossa Bíblia Sagrada. Mateus 16, 18, diz assim a palavra do Senhor: Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apocalipse, no seu capítulo 1, no seu versículo 20, nós vamos fazer também aqui a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: O mistério das 7 estrelas que viste na mão e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Palavra do Senhor. Eu lhe convido você a levantar-se e vamos orar, porque estamos mesmo na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano, eterno, maravilhoso és tu, Senhor, Criador do céu e da terra. Nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor nos tem dado vida, o Senhor nos tem dado graça, o Senhor nos tem dado esta força de estarmos aqui nesta manhã, para mais uma vez adorarmos e bendizermos o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por ter nos concedido esta grande oportunidade de falarmos das tuas grandezas. Nesta manhã, Senhor, quero lhe convidar que o Senhor esteja presente neste lugar, como o Senhor já está, e também na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, que neste momento está em frente deste ecrã, acompanhando esta mensagem, acompanhando o nosso culto maravilhoso. Deus abençoe a sua família, abençoa, Senhor, todos quantos estão nesta manhã nos acompanhando. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, estamos em condições então de falarmos da palavra do Senhor. Eu gostaria de falar aqui o tema da nossa mensagem. Nós vamos falar dos 5 pontos de vista da igreja. Os 5 pontos de vista da igreja. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus inicia um trabalho de campo quando ele começa a falar sobre as tradições dos anciãos. Ele começa a falar sobre a mulher cananeia, e depois ele vai então fazer a grande multiplicação dos pães. E depois ele vai falar acerca do fermento dos fariseus. E depois, no capítulo 16, onde nós acabamos de ler, Jesus vai falar acerca da sua pessoa. Ou seja, vai questionar os discípulos acerca da sua pessoa. E aqui vai suscitar uma interrogação e vai suscitar também uma confissão de Pedro. E Jesus vai perguntar aos discípulos, eles achariam quem ele era. E Pedro vai dizer que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas vê aqui no versículo 18, Jesus vai dizer: eu também te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, é que nós, a igreja, às vezes nos limitamos a nos defender. Mas Jesus, ao dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está a determinar que a igreja não vai só se defender, mas a igreja também vai atacar. E nós, como igreja, devemos não só na defensiva, mas também no ataque. Queridos, nesta manhã, nós gostaríamos aqui de fazer aqui a etimologia, não é? Desta palavra igreja. Todos nós sabemos que a palavra igreja vem do grego, eclesia. Esta palavra os gregos usavam, não é? Para denotar todos aqueles que eram convocados para um certo serviço. Então, o cristianismo, não é, adotou esta palavra também para significar aqueles que tinham que sair de fora para dentro. E quando eu digo de fora, estou a falar do mundo para dentro, que é o corpo de Cristo. Então, quer dizer que a palavra eclesia significa os chamados de fora para dentro. Para dentro da onde? Do corpo de Cristo. Fora da onde? Do mundo. E neste caso, nós queremos aqui enfatizar que é importante nós sabermos o que é a igreja neste momento em que nós estamos a atravessar e, sobretudo, na fase da pandemia. Meus queridos irmãos, o livro de Apocalipse que nós acabamos de ler também apresenta Jesus no meio da igreja, ou seja, no meio dos 7 castiçais que representariam a igreja. Isso denota que ele está no meio da igreja. Isso denota que ele toma conta da igreja e anda no seu meio. Então, nós queremos dizer que Jesus, como sendo o dono da igreja, ele está no meio da igreja e toma conta da igreja. Queridos irmãos, por que nós devemos saber, então, desses 5 pontos de vista da igreja? Primeiro, nós devemos saber porque a igreja tem perdido a sua identidade. E se a igreja tem perdido a sua identidade, é porque nós não nos colocamos no lugar certo da igreja e muitas das vezes não fizemos as coisas certas e aí perdemos o foco. Segundo, por causa da tentativa de querermos contextualizar a igreja. Se nós levarmos a cabo uma contextualização da igreja, nós vamos cair fora. Porque nós até podemos contextualizar, não é? Outras igrejas que se chamam ser igreja. Mas contextualizar a própria igreja na sua essência, nós não devemos fazer isso, porque estaríamos a correr o risco de contextualizar o próprio Cristo. Porém, nós sabemos que todos os fundadores de outras igrejas, nós até podemos fazer uma contextualização deles, podemos até fazer isso. Mas o único fundador que não pecou, não errou, é Jesus Cristo de Nazaré. Segundo, terceiro, por causa de repetitivos erros dos cristãos que têm praticado. Nós temos visto que muitos dos cristãos, às vezes, fazem com que o nome de Jesus Cristo seja blasfemado por causa dos seus erros. Então, nisso, a igreja perde o foco. Queridos, contudo, nos remete, nós aqui, a levarmos uma reflexão, ou seja, a termos uma reflexão. Qual é a reflexão? É que os homens fazem perguntas. As pessoas fazem perguntas acerca da igreja. As pessoas querem saber o profundo acerca da igreja. As pessoas se perguntam: quem somos nós? As pessoas se perguntam: para onde nós iremos? As pessoas se perguntam: por que nós estamos aqui? As pessoas se perguntam: qual deve ser
o nosso procedimento. E nós, para respondermos essas perguntas, a ciência não vai conseguir responder essas perguntas. Porque se nós irmos na ciência para responder essa pergunta, a ciência vai responder: quem somos nós? Ela responde que nós, ou seja, o homem, foi criado, ou seja, ou veio através dos macacos e sofreram uma transformação até chegar a ser homem. A ciência vai responder isso. E por que estamos aqui? Ele vai dizer que não, nós estamos aqui por conveniência, nascemos e pronto, quando o homem morrer, tudo acabou. E se a ciência ainda vai responder, para onde iremos? A ciência vai dizer que o homem nasce, reproduz e morre e acabou, ok? Mas quando nós irmos dentro da Bíblia para obtermos uma resposta em prol do quem somos nós, a Bíblia vai nos dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós somos criaturas feitas por Deus. E quando nós vamos na Bíblia para nos responder por que estamos aqui, o recado é muito fácil, a resposta é muito fácil. Nós estamos aqui para servir com excelência. Nós estamos aqui para edificar o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para conquistar as promessas que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos aqui como representantes de Deus. O único ser que Deus criou que tem que lhe representar é o homem. O homem é o único representante na terra, no mundo, que pode representar a Deus, porque ele tem a semelhança de Deus. Queridos irmãos, desta feita, logo parto na primeira questão acerca dos 5 pontos de vista daquilo que é a igreja. Primeiro ponto de vista da igreja. A igreja do ponto de vista teológico. A igreja, do ponto de vista teológico, ela é um edifício. E eu disse no princípio que você prepare o teu caderno, prepara a tua esferográfica para você começar a anotar, porque eu tenho aqui alguns textos bíblicos que você vai precisar, com mais calma, não é? Identificá-los dentro da Bíblia Sagrada. A igreja é um edifício do ponto de vista teológico. Por quê? Como um edifício, a igreja tem a sua origem. A origem da igreja é que Cristo nos escolheu, aleluia. É ali onde vem a origem da igreja, Ele nos escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai falar dessa situação. A segunda é que a igreja tem uma natureza, sendo, não é, nesse caso, um edifício. Qual é a natureza da igreja? A igreja é santa, a igreja é separada. Quer dizer que a situação que nós estamos a passar no contexto atual, que é a situação do coronavírus, não inibe que o crente não seja santo, não inibe que o crente não seja separado. Nós somos santos, nós somos separados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10, você vai constatar ali em casa. E segunda coisa, ou terceira coisa aqui, vai falar que a igreja tem a sua meta como um edifício. Qual é a meta da igreja? A meta da igreja é o céu. E para nós irmos no céu, precisamos ser irrepreensível. E para nós atingirmos essa meta, temos que andar na obediência a Cristo. Temos que andar na obediência à sua palavra. Temos que andar na obediência aos seus feitos. E quando nós fazermos isso, então estaremos dentro desse grande edifício. Quinto, ou seja, quarto, a igreja tem a sua posição como edifício. Qual é a posição da igreja como edifício? A igreja é filho por adoção. Quer dizer que nós somos filhos de Deus por adoção. No sentido de criação, todos os homens, não é, são criados por Deus. Mas quando se diz filho, é todo aquele que aceita Cristo como seu salvador pessoal. Queridos irmãos, ainda como ponto de vista da igreja aqui, no ponto de vista teológico, como sendo um edifício, nós queremos dizer que a igreja tem o seu propósito. Qual é o propósito da igreja? Adorar, louvar e glorificar o nome do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer este assunto muito mais abrangente. Meus queridos irmãos, eu quero passar logo para dizer o segundo item é: a igreja do ponto de vista humano é um edifício. Por que é um edifício? Porque a igreja está dentro de uma sociedade. Então, do ponto de vista humano, ele torna-se
um edifício, ele torna-se um povo, ele torna-se pessoas que estão dentro desta sociedade. E como um edifício, ela tem um alicerce. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tem um alicerce. Qual é o alicerce? O alicerce da igreja é o seu começo. O seu começo nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 e até o versículo de número 12. O alicerce, o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém pode pôr um alicerce, não é? No qual já foi posto, e esse alicerce é Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos irmãos, se Jesus é o alicerce da igreja, então nós estamos fundados sobre esse alicerce que é a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a igreja tem uma estrutura como sendo um edifício do ponto de vista humano. Ela tem uma estrutura. A sua estrutura é a sua doutrina. A doutrina da igreja é a grande estrutura da igreja. Se a igreja não tivesse doutrina, então a igreja acabaria. A igreja não poderia continuar com os seus feitos, porque a doutrina da igreja é que vai lhe assegurar para confiar na pessoa de Cristo. Os apóstolos pregavam a doutrina, os apóstolos andavam na doutrina, os apóstolos faziam a doutrina continuar ao mundo lá mesmo fora. E como um edifício, a igreja tem uma funcionalidade. Quer dizer que a igreja não é um estabelecimento desorganizado conforme as pessoas pensam. A igreja tem a sua funcionalidade. E para ter essa funcionalidade é necessário os seus ministros. A igreja tem ministro, a igreja tem obreiros. Queridos irmãos, aqui eu abro um parênteses para dizer que mesmo nós passando nesta fase de pandemia, não quer dizer que os crentes deixam de assistir os obreiros. Não quer dizer que os crentes deixam de orar pelos obreiros. Não quer dizer que os crentes se distraem deixando os seus obreiros passarem situações. Não. Os crentes devem assistir os obreiros porque são eles que fazem funcionar esse grande mecanismo que é a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero rapidamente passar no outro ponto de vista da igreja, que será o terceiro, onde diz que a igreja, do ponto de vista ético, é um povo. Quer dizer, se nós somos um povo, é porque nós estamos dentro de uma sociedade. Se nós somos um povo, é porque nós estamos dentro de um continente. Se nós somos um povo, é porque nós estamos dentro de um país, e o nosso país, Angola. Então, como ponto de vista ético, a igreja é um povo, porque ela está inserida dentro dessa sociedade. Queridos irmãos, esta palavra povo, os gregos denominavam de várias maneiras, segundo a ideia que eles quisessem então impor esta palavra. Os gregos, para eles saberem, ou para eles chamarem um povo em assembleia política, por exemplo, eles diziam a palavra demos, quer dizer povo que estão numa assembleia política. Então, para eles saberem, para chamarem um povo em massa, nesse caso, e em aglomeração, a palavra era ótilo. Para eles dizerem um povo, nesse caso, como unidade política, não é? A palavra era polis. E para eles dizerem um povo com tradição e cultura, a palavra era etnos. Mas quando eles queriam diferenciar os demais povos com o povo que pertence a Deus, eles vão dizer a palavra laos, porque essa palavra vai apresentar o povo que tem comunhão com Deus. E esse povo que tem comunhão com Deus aponta para o povo de Israel ou a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, é importante nós sabermos como povo, e como nós somos povo de Deus, e nesse ponto de vista ético, o cristão, ele tem que ser alguém que tem ética. Isso quer dizer que nós não somos povos baixos, conforme muita gente pensa. Não queremos aqui espiritualizar tudo, não. Nós devemos nos formar, devemos estudar, devemos estarmos ligados com os grandes desenvolvimentos deste mundo. Então a ética faz parte da personalidade. A ética faz parte da pessoa. E se nós não tivermos ética, então vamos fugir, vamos derramar tudo por terra. Então, o crente deve ter ética. E nessa fase, muitos estão ali andando, perdendo a ética. Muitos estão se desviando
abusando e muitos estão até quebrando a ética cristã. E nós temos que estar atentos nesses pressupostos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar do quarto ponto de vista da igreja. A igreja, do ponto de vista eclesiástico, ele é um sacerdócio. E vocês sabem, nós sabemos que o sacerdote era alguém que tinha a responsabilidade de levar os problemas do povo até Deus. E nisso, nós como igreja, estamos dentro desse sacerdócio para podermos pôr em prática naquilo que Deus nos tem chamado. Queridos irmãos, como sacerdócio, a igreja deve ter ordem. Paulo disse a Tito: vai pôr em ordem o que está ainda por se pôr. Queridos irmãos, nesse instante, Paulo está a ordenar a Tito que ele tinha que pôr em ordem algo que estava a faltar na igreja. Então, a igreja deve ter ordem. A igreja não pode ser um organismo desordenado, onde cada um quer fazer conforme bem quiser fazer. Não. A igreja tem que ter ordem. E como, do ponto de vista sacerdócio, a igreja tem que ter uma liderança. Paulo está a dizer a Tito: vai constituir obreiros, vai constituir ministros. Tito capítulo 1, versículo 5. A igreja ainda tem que ter princípios de conduta. E quando eu digo aqui princípios de conduta, queridos irmãos, nós não podemos fazer envergonhar o nome de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer envergonhar o nome de Cristo, o bom nome de Cristo. Quer dizer que muitos cristãos, através das suas práticas, têm feito com que o nome do Senhor seja blasfemado. E às vezes os cristãos começam a praticar pecado que o ímpio também pratica. E isso aqui é muito complicado. Não nos dá um bom abono naquilo que é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu quero falar do quinto e último ponto desta mensagem, que tem a ver a igreja do ponto de vista escatológico. A igreja do ponto de vista escatológico, ela é a noiva de Cristo. Queridos irmãos, nós como igreja, nós somos a noiva de Cristo. E se nós somos a noiva de Cristo, nós devemos estar preparados para receber o noivo. Meus queridos irmãos, eu quero te dizer aqui uma coisa. Como noiva, a igreja é sem mácula. Como noiva, a igreja é sem ruga. Como noiva, a igreja é santa. Como noiva, a igreja é sem defeito. Como noiva, a igreja é virgem. Oh, queridos irmãos, essa virgem, essa noiva, sem ruga, sem defeito, está à espera do dia da sua redenção. Queridos irmãos, eu quero te dizer uma coisa, que em breve a igreja vai subir, em breve a igreja não vai estar aqui, em breve nós iremos no céu. Vai chegar o momento em que nós vamos dizer que onde está, ó morto, o teu arguilhão. Vai chegar o momento em que a igreja vai ser incorruptível, porque isso que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Queridos irmãos, vai chegar o momento em que as almas que estão lá no céu, eles vão descer com o próprio Cristo para tomar os seus corpos e ressuscitarem. E nós que estaremos vivos, seremos transformados. Eu quero te dizer que nada pode parar a igreja. Eu quero te dizer que nem mesmo o coronavírus vai parar a igreja. Eu quero te dizer que o momento que a igreja está a atravessar hoje, antigamente os nossos irmãos lá atrás, onde saiu a igreja no primeiro, no segundo, terceiro século, eles já passaram por perseguições, eles já passaram por epidemias, eles já passaram por muitas coisas. Tudo que o Cristo profetizou se cumpriu e está se cumprindo. Meus queridos irmãos, o fato de você estar em casa não inibe que você não seja uma pessoa sem ruga, uma pessoa sem mácula, uma pessoa santa, uma pessoa sem defeito. E quando eu digo aqui pessoa santa, sem ruga, sem defeito, não quero dizer que nós não pecamos, mas eu estou a dizer aqui as qualidades da noiva de Cristo. Aleluia! Jesus é o nosso noivo. Em breve ele vem nos buscar. Meus queridos irmãos, a igreja do ponto de vista escatológico, ela é a noiva, e a noiva está preparada. A noiva está junto daqui na terra para representar o noivo e subir com o noivo. Meus queridos irmãos, eu quero rapidamente, e porque já estou mesmo a terminar, e Deus
Meus queridos irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa aqui para você, porque já vou mesmo terminar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não é aquilo que os homens pensam que ela é. Os homens pensam que a igreja é o quê? A igreja não é aquilo. A igreja não é um clube de campo. A igreja não é um partido político. A igreja não é uma reunião de fanáticos. A igreja não é um ponto-socorro. A igreja não é um centro de comércio. A igreja não é um mercado. A igreja não é uma tábua de salvação. A igreja não é um orfanato de filhos sem pai. Embora que nós recebemos essas pessoas, a igreja não é uma empresa onde cada um quer fazer o bem que fazer, pisa quem quiser pisar. Não, a igreja não é uma clínica de psicoterapia, mas a igreja é o sangue, é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E você e eu fizemos parte desta igreja, fizemos parte desse corpo. Olha, queridos irmãos, Jesus nunca vai nos deixar mal. Jesus está sempre conosco e Ele está ali no teu lado, está no lado da tua família, está no teu emprego, está nos teus afazeres. Jesus, não perde o foco. Jesus está conosco. Mesmo em plena pandemia, nós temos certeza que em breve a igreja vai subir. Eu quero concluir a minha mensagem. Eu disse que a igreja, do ponto de vista teológico, ela é um edifício. Eu disse que a igreja, do ponto de vista ético, ela é um povo. Eu disse que a igreja, do ponto de vista humano, é um edifício. Eu disse que a igreja, do ponto de vista eclesiástico, é um sacerdócio. E por último, eu disse que a igreja, do ponto de vista escatológico, ela é a noiva do Cordeiro. Você é noiva. Estás à espera de um dia subir. Fique, se comporte como noiva. Seja santa, seja sem ruga, sem mancha. E em breve estaremos juntos com o nosso esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoa. Muito obrigado. Amém.